Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, em especial, estaremos estudando a lição de número 12, que tem o título Criando Filhos Saudáveis. Para nós, é uma data muitíssimo especial, 18 de junho de 2023, completando 112 anos da chegada dos missionários aqui no Brasil, ou seja, de estabelecer a igreja com esse título, com esse nome, com esta razão social, Assembleia de Deus no Brasil. Então é uma data comemorativa e nós queremos compartilhar com você com muita alegria esta pré-aula e fornecer alguns links, algumas informações que será bastante útil aí na sua sala de aula de Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, casado com a missionária Eliane Pessoza, também pai do Rony, e nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso pastor presidente Eliseu Alves, a quem nós queremos agradecer por esta tão grande confiança e consideração de nos colocar nesse ofício, termos a graça e também o privilégio de estarmos aqui compartilhando vídeos em nome da igreja, para que possa abençoar vidas e entre muitas elas, você que está me assistindo. Eu quero até te pedir, compartilhe com seu irmão, faça desta ferramenta também uma ferramenta de bênção para esta outra pessoa e você também se torna alguém abençoador. Amém? Vamos para a nossa aula de hoje, que tem no seu textuário escrito assim: crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Muitíssimo importante. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Esta é a vontade do Senhor, tendo a base aqui na leitura bíblica em Lucas capítulo 2, versículos 40 e 42 até os 52, falando a respeito da família de José e Maria. Bem, nós temos aqui o ponto central da nossa aula de hoje, é equilíbrio, pois conhecemos e sabemos que uma família, os filhos criados no seio de uma família, aonde se ensina todas as escolas da vida, com base na palavra de Deus, com os princípios estabelecidos por Deus, isso traz para estas crianças, para esse homem, para esta mulher, um equilíbrio. Portanto, já quero deixar essa orientação para todos os pais. Ensinem os seus filhos, eduquem os seus filhos em casa, de acordo com a base estrutural da palavra de Deus. Pois queremos trazer instruções aqui a respeito dos judeus, que muito souberam ensinar os seus filhos, criando os seus filhos, educando, preparando-os para uma vida social, mas sem abrir mão de ensinar com embasamento na estrutura da palavra de Deus, ou seja, dos princípios estabelecidos por Deus. O primeiro ponto diz assim: uma família normal. Meus queridos, eu fico pensando, certamente você já pensou também, como seria a família de José e Maria, como Jesus foi criado, como esse menino foi criado. Ele foi criado com uma atenção especial dos seus pais, ou esse menino foi criado igualmente os outros seus irmãos? Pois aqui eu já quero deixar bem claro que Jesus, ele foi o primogênito de José e Maria, propriamente dito de Maria, mas do Deus Pai, ele foi e é
o unigênito filho do Pai. Mas de Maria ele foi o primogênito, porque ele foi o primeiro de uma sequência de filhos. Esse é o significado da palavra primogênito. Então, dados gerais da família. Nós sabemos que esta família ela veio da descendência de Davi, né? Tanto José como Maria, e eles vieram cumprindo um propósito, uma profecia que apontava para Cristo Jesus, que ele nasceria em Belém, da Judéia, e viria sim da descendência de Davi, a raiz de Jessé, assim como orientou e falou o profeta Isaías. Meus queridos, é interessante como o desfecho dessa história é interessante para que nós venhamos compreender que todos os desígnios de Deus, eles se cumprirão de acordo com a vontade do próprio Deus que o projetou para assim acontecer. É interessante que para que se cumprisse esta promessa, foi exatamente a casa de José atacada, queimada, eles ficaram sem a sua moradia e eles se mudaram para Belém. E foi exatamente lá em Belém, foi exatamente na ida deles a Belém e propriamente dito naquele dia que José foi procurar uma estalagem para o alistamento em que era dada uma ordem. E foi desta forma feita que Jesus nasceu. E nasceu não numa pousada de luxo, onde se hospedavam os nobres. Não, Jesus nasceu numa cocheira de animal, numa manjedoura. E assim a história prossegue. Jesus foi criado certamente sentindo o que os outros meninos, pessoas comuns, sentiam. Jesus foi uma pessoa, uma criança normal como qualquer uma outra. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu vontade de ir ao banheiro, Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus foi orientado, Jesus foi ensinado. Nós olharmos por esta lente espiritual e dizer que Jesus teve vantagem sobre os seus outros irmãos por ser filho de Deus, por ser Deus, nós estamos anulando a natureza humana de Jesus. Cuidado, é importante, professor, que você deixe isso muito bem claro na sala de aula. Jesus foi Deus, Jesus é 100% Deus e Jesus foi 100% homem. Ele foi totalmente, plenamente homem. Como homem ele foi completo, como Deus completo também. Então não podemos aqui, no tempo de Jesus nesta terra, nós darmos ênfase à parte espiritual de Jesus, à divindade de Jesus. Se nós assim fizermos, nós vamos anular a parte material de Jesus, pois foi tão importante que você não tem nem noção o quanto foi importante. Ele sentia as nossas dores, ele viveu como nós vivemos, sem pecado, e venceu o pecado na sua própria carne. Muito importante sabermos, compreendermos isso. Foi uma criança que foi criada num lar normal. Há quem venha trazer especulações o que Jesus fez durante os 18 anos, no intervalo de 12 anos até os 30 anos, quando ele apareceu. Bem, a Bíblia não dá relato, não fala sobre isso, e nós temos uma regra na palavra, né, da hermenêutica, é que se a Bíblia não fala, me calo. Se a Bíblia fala, eu falarei. É por aí mais ou menos. O modo de criação de Jesus, como José e Maria criou Jesus. Será que Jesus teve uma criação diferenciada? Será que José e Maria, eles tiveram uma predileção pela vida de Jesus? Será que Jesus teve de José e Maria uma melhor atenção, a melhor alimentação, por ter uma promessa de que ele seria o Messias, ou que ele era o Messias e que seria o Salvador do mundo? Será que eles souberam trazer esse equilíbrio? Pois a Bíblia diz que eles guardavam tudo isso.
né? Esse Jesus, esse menino Jesus, ele foi criado sendo educado. É interessante que na lei judaica, até os seus 12 anos de idade, a criança, ele tinha que aprender um texto de Deuteronômio decorado. Ele tinha que ter isso decorado na sua mente, tinha que saber de cor. E para que os filhos tivessem um melhor aproveitamento, para que eles viessem decorar com mais facilidade, eles faziam isso cantando, que traz a ideia de, enquanto eles aprendiam, decorava esse texto, eles também em cântico já estavam adorando a Deus. É muito interessante nós lembrarmos que o propósito de criar um filho judeu, assim como José criou Jesus e os seus filhos depois de Jesus, foi que eles viessem ter uma vida social não desassociada da sua vida espiritual. Porque a mesma lei que ensinava eles viverem uma vida social, uma vida progressiva social, era a mesma lei que ensinava eles viver uma vida espiritual. Eles não eram como pensam os religiosos, que olham e pensam com o olhar, uma lente, uma visão distorcida, diz que uma visão torcida diz que uma coisa não pode estar associada à outra. É como se tivesse o religioso como dentro de uma bolha. Alguém até chama alienado, mas na verdade não podemos ter esta ideia. Nós não podemos ficar presos dentro desta bolha. Assim como nos ensina os judeus, os filhos aprendiam com todo o princípio da palavra de Deus esta vida, estruturar sua vida, o conhecimento, decorar a lei, viver a lei, aprender a lei, com cântico adorando a Deus e também associando a sua vida social, a sua vida material, a sua vida espiritual, até porque o judeu era uma nação santa escolhida por Deus, mas com vida social. Nós precisamos ter vida social, nós estamos nesse mundo, Deus não nos isolou do mundo. Quem criar esta bolha de separação está criando por si próprio, não por base bíblica, base na palavra de Deus. Tinha um evento, né, que acontecia aos 12 anos, que se não me engano a palavra Mitzerah, eles passavam por um tipo de uma sabatina, eles citavam esse texto aos 12 anos. Acredita-se que foi para essa finalidade e que Jesus foi a Jerusalém com seus pais com 12 anos de idade. Eles tinham que decorar. Todo judeu, todo pai tinha a responsabilidade de levar os seus filhos para esse evento e para que eles pudessem citar ou recitar texto de Deuteronômio de cor, sem uma colinha, sem nada. E para que eles viessem fazer isso de forma eficaz, os pais se empregavam, se envolviam nesta preparação dos seus filhos. E para que fossem eficazes, sim, eles ensinavam com louvor. Eles cantam. Eu quero dizer para você que a parte do Brasil, um território do Brasil que mais tem influência judaica é o Nordeste. Isso é dados, isso é constatado, que é a parte do Brasil que mais o povo tem dos judeus é os nordestinos. O modo de criação de Jesus, a infância de Jesus, como se fala aqui a questão da infância de Jesus, como nós falamos, não se trata aqui da adolescência de Jesus, não se trata da pré-adolescência e adolescência de Jesus. Fala da idade dele de 12 anos, mas não usa aqui, na Bíblia não está escrito a respeito do adolescência ou pré-adolescência ou adolescência, porque esse termo veio
da psicologia. A psicologia é de 100 anos para cá. Ela não nesse tempo, a Bíblia foi escrito na cultura do tempo daquela pessoa que foi inspirada para escrever, do autor, naquele tempo, na cultura daquele tempo. E é importante nós compreendermos isso. E não existia exatamente essa questão de pré-adolescente e adolescente, porque isso vem da psicologia. É a psicologia que trouxe essa ideia, e a psicologia é de 100 anos para cá. Amém? Vamos concluir. O tríplice desenvolvimento de Jesus. Bem, nós sabemos que Jesus aqui, ele crescia, o evangelho aqui de Lucas fala, ele crescia em sabedoria. Sabedoria porque ele aprendia, ele aprendeu como todas as crianças. Jesus, ele crescia, se desenvolvia em sabedoria. Ele também se desenvolvia em estatura. Isso quer dizer que Jesus nasceu e cresceu como toda criança, com todas as necessidades, como toda criança tem necessidade. Ele cresceu e se desenvolveu. Preste atenção, aplique isso na sua sala de aula. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele era alguém que arrastava multidões, ele atraía pessoas. Ele era agradável a Deus, era agradável aos homens. É interessante lembrar que as manifestações em algum momento de Jesus foi constatado com a presença do Pai, a voz do Pai e a presença do Espírito Santo. O Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me alegro, ou em quem me comprazo. E a presença de uma pomba, o Espírito Santo corpóreo em uma pomba. Então a Trindade presente. Ele crescia agradável a Deus por causa, nós constatamos isso e afirmamos por causa da afirmativa da palavra do Senhor. Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E a outra é agradável aos homens, pois ele arrastava multidões. As pessoas tinham prazer, atraía a criança. Ninguém jamais pode atrair uma criança se não for agradável. Se você vê uma criança se afastando de uma pessoa, tome cuidado com aquela pessoa, pois a criança parece um termômetro. A criança parece ali um ponto de exame. É interessante isso aí. Pessoas agradáveis atraem criança. Preste atenção, eu não estou falando aqui de uma regra cravada geral, mas preste atenção, sempre as pessoas agradáveis elas atraem as crianças. E por último, lições importantes que nós aprendemos na criação de Jesus, por ensinamento de José e de Maria. Maria recebeu a mensagem, José recebeu a mensagem, eles sabiam quem era Jesus, mas eles ensinaram Jesus, trouxeram equilíbrio para dentro da sua casa, sem descuidar da promessa dos cuidados na vida de Jesus. Meus queridos, que nós viemos viver uma vida social, não dentro de uma bolha, mas nunca esquecer que nós temos uma aliança com Deus, mas também não esquecer das nossas obrigações aqui na terra. Não seja religioso ao ponto de separar uma coisa da outra e entrar dentro de uma bolha. Não é isso o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós viemos aprender a viver em sociedade, viver uma vida normal nesta sociedade com base nos princípios de Deus. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até domingo, se Deus quiser.